através da imprensa, em cursos, palestras, etc. e tal. A ideia que transparece em todos os lugares e que você discute, então traça, vai acontecer isso, estagflação, é uma infantilidade. A coisa vai muito mais longe e é preciso recolocar tudo numa perspectiva. Bom, nesse sentido, né, para colocar um último tópico hoje, eu queria assinalar uma coisa que ninguém chama atenção, que é o seguinte: a ideia de crise do capitalismo, ela em si é uma ideia complexa. Né? A maioria das pessoas que escrevem sobre o assunto passam por cima disso de uma maneira totalmente inconsciente, porque justamente não tem essa coordenada. O capitalismo, ele não entrou em crise agora, não entrou em crise nos anos 70, não entrou em crise nos anos 40, não entrou em crise nos anos 30, ele está em crise desde o começo do século XX. E essa crise é uma crise que marca o declínio definitivo do capitalismo como sistema social. Alguém pode falar, bom, mas começo do século são 108 anos, estamos no outro século. Tudo bem, mas o fato é que as crises históricas são assim. Elas não duram 20 anos, 10 anos. Elas são um processo de crise. A crise, por exemplo, da sociedade feudal, ela demora até atingir a sua culminação quase 500 anos. Não é uma coisa... A transição do feudalismo para o capitalismo demora 500 anos aproximadamente. Não aconteceu do dia para 100 anos para o capitalismo, para o socialismo. Digamos assim, nós estamos com 4/5 de crédito ainda para gastar, assim, entendeu? A base da discussão é que o capitalismo está em crise no começo do século. O capitalismo ele se desenvolveu no século XIX como um sistema que foi um progresso geral para a humanidade, e a partir do século XX ele entra em crise. Se você for... Essa caracterização, que é uma caracterização marxista tradicional, né? Lenin, por exemplo, em 1911, escreveu o livro O Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Superior, que ele quer dizer, assim, fase final. Né? Quer dizer, nós entramos na etapa de liquidação do capitalismo. É isso que ele quer dizer. Ele fala no livro, muita gente cita o livro sem ver o conteúdo. Ele fala, é uma etapa de decomposição do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo tradicional ele é substituído pelo domínio dos monopólios. Ao invés de ser uma economia produtiva, ela se transforma numa economia parasitária. Totalmente parasitária. Por exemplo, um dos motivos pelos quais os políticos norte-americanos não querem saber de salvar a GM é porque eles acreditam que o desenvolvimento, que a riqueza dos Estados Unidos depende da indústria nacional, que foi em grande medida foi sucateada. Depende do controle financeiro, da ditadura financeira que os Estados Unidos exercem sobre o mundo. Para vocês terem uma ideia de como esse é um sistema parasitário. Ninguém falou isso hoje, mas isso está uma parte dos... Porque senão não vai salvar. Você imagina se o Brasil tem uma empresa desse tamanho, é um debate nacional. Ninguém quer salvar isso aí. Eles querem que afunde. Tanto que votaram contra salvar. Para eles, o negócio é viver às custas dos outros, não trabalhar. Nem mesmo através dos operários norte-americanos. Isso daí, que agora é aberrante no mundo, que o parasitismo financeiro é muito grande, isso daí já era a característica dominante do sistema capitalista no começo do século. Né? O próprio Marx e o Engels, no final do século, criaram a expressão que os capitalistas eles eram rentistas, cortadores de cupons. Quer dizer, ninguém trabalhava.
Ninguém produzia nada. Vivia de ganhos especulativos sobre a produção de outros. Daí também, vejam bem, a importância da dominação mundial do imperialismo. Porque como é que você vai viver à custa dos outros sem dominação mundial? Sem dominação mundial você tem que trabalhar. Por isso que o problema do Talibã é um problema tão grande. O Talibã vai tornar o Afeganistão independente do imperialismo mundial? Não, lógico que não. Mas vai criar problemas mil. Se espalhar, se for só o Afeganistão, tudo bem. Se o negócio se espalha por ali, o controle, o parasitismo... Já não está só no Afeganistão, está no Paquistão. Está no Paquistão. Já se estendeu. Inclusive esse ataque aí que você se referiu, não foi no Afeganistão, foi no Paquistão. Exatamente. Quer dizer, esse é justamente o medo, né? Paquistão, Índia, na Índia também a crise já se abriu. Quer dizer, se aquela região toda entra num período de turbulência política, como fazer para funcionar um mercado capitalista que depende da exploração impiedosa de outros países? Nós estamos vendo a crise que a gente tem na Venezuela e na Bolívia. Né? Os enfrentamentos que tem aqui, o Evo Morales não é nenhum revolucionário, Chávez não é nenhum revolucionário. Você vê o tamanho do enfrentamento que tem aqui em torno das riquezas naturais desse país. Como fazer? Né? Então, vocês veem, o sistema capitalista, ele já é um sistema decrépito há mais de 100 anos. Não, alguém poderia falar, isso aí é uma abstração, é irrelevante para a situação atual. Não. Esse é um ponto de partida necessário da análise. É isso que explica a história do século XX. Por exemplo, a história do século XX, contada como um conto de fadas, é assim, por exemplo. As potências coloniais, França, Inglaterra, etc. e tal, perderam as colônias, porque colônia era um negócio fora de moda. E aí veio uma nova forma de dominação, sem colônias. Eles entregaram as colônias com a maior tranquilidade, claro. Um pouco antes da Inglaterra perder a Índia, o Winston Churchill falou o seguinte: se a Inglaterra perder a Índia, se transformará numa potência de segunda categoria. Foi um profeta ou não? Total. O colapso do capitalismo britânico é evidente até para eles mesmos. Aí alguém fala, mas isso aí foi substituído pelos norte-americanos. Tudo bem. Mas a substituição dos norte-americanos não foi um progresso. Não. Foi um elemento que, inclusive, agrava a crise. Não há comparação entre o período colonial britânico de séculos na Índia e a dominação norte-americana e britânica naquela parte do mundo. Um dos grandes problemas do capitalismo europeu é que a dificuldade dele de controlar as possessões coloniais. Depois da Segunda Guerra Mundial, os colonialistas foram todos expulsos desse país. Isso daí estreitou a situação do capitalismo mundial. Né? A ideia de que você dominar um país semi-independente, vamos dizer assim, formalmente independente, e um país que está sob o seu controle, é a mesma coisa, é absurdo. É totalmente absurdo. É evidente que o desmoronamento desses impérios obrigou o imperialismo a uma reestruturação em meio de uma crise profunda. Então, quer dizer, todos os problemas, eles vão servindo de base para a compreensão da crise atual. Sem a compreensão histórica de que o capitalismo atravessa uma crise histórica, a crise atual não faz sentido. Permite, por exemplo, essas baboseiras de que o capitalismo é reciclável. Então, quer dizer, se você não tem a noção de que é uma crise de conjunto, você fala, bom, caiu a Inglaterra, entrou os Estados Unidos, a França saiu da Argélia, mas depois os bancos franceses dominam